Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de abril, segunda-feira. Nós vivemos hoje a festa de São Marcos Evangelista. Peçamos que este grande evangelista, João Marcos, nos ajude a conhecer a Jesus Cristo e, conhecendo, amá-lo, amando servi-lo. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a ativar o sininho de notificação e também compartilhar com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Vale lembrar que estamos neste contexto, vivendo também, amados irmãos e irmãs, os 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Livro este do Padre Luiz Erlim. Então procure no canal de nossa paróquia os vídeos que já estão postados, vai acompanhando. Possivelmente nós a cada dia vamos nos encontrando para viver essa experiência do amor de Deus por meio da graça, do encontro com Maria e das palavras que ela nos fala da sua experiência com o ressuscitado. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. João Marcos era membro de uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Acompanhou Paulo em sua primeira viagem apostólica. Foi discípulo de Pedro em Roma. A ele é atribuída a redação do primeiro evangelho, no qual nos apresenta o Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Celebremos esta festa com o sincero desejo de conhecer e amar de maneira mais profunda nosso Mestre Jesus Cristo. Então, que São Marcos Evangelista nos ajude a conhecer mais a nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, o capítulo 16, os versículos 15 a 20, certamente é um acréscimo na redação do Evangelho de São Marcos. Este envio missionário de nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos
se estende a cada um de nós no dia de hoje e sempre. Jesus, que se manifesta aos 11, melhor dizendo, e diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, amados irmãos e irmãs, aqui é o ressuscitado que está falando aos discípulos, aos 11, convidando-os a anunciar, a pregar o evangelho a todos sem exceção. E ele continua dizendo: os sinais que acompanharão, os sinais que farão parte daqueles que vão anunciar, proclamar e batizar, é este: expulsarão demônios no nome de Jesus, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Portanto, aquilo que Jesus realizava, os sinais do Mestre estarão com os discípulos. Eles realizarão aquilo que o Senhor realizou. Participarão da mesma graça. Depois de ter falado então aos discípulos, o Senhor Jesus é levado ao céu e senta à direita. Ou seja, o Senhor ascende aos céus, retorna para junto do Pai. E os discípulos então saem a pregar por toda a parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Então, é importante lembrarmos, ainda que São Marcos não cite, aqui está acompanhando e manifestando os sinais, ajudando a igreja a continuar caminhando firme, é o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. É o próprio Senhor que nos diz, quando Ele voltar para junto do Pai, Ele nos daria um defensor, o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, nós batizados também somos enviados a proclamar a boa nova de Cristo. Somos convidados a expulsar os demônios no nome do Senhor, o demônio do ódio, das intrigas, das fofocas e tantas outras coisas. Nós somos convidados a falar novas línguas, mas a língua por excelência, com toda certeza, é o amor. Diante dos perigos, diante das realidades que podem nos afligir, nós temos o Senhor como amparo, como escudo, como a fortaleza, como aquele que vem ao nosso encontro. Portanto, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, nós somos convidados a ser instrumentos do Senhor, a anunciar sua palavra a todos os povos e a viver aquilo que o salmista nos diz hoje. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face. Face de quem? A face de Deus. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Que o Senhor nos dê esse entusiasmo para anunciá-lo e proclamá-lo a todos aqueles que Ele mesmo nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.